Bom, 8 meses depois do último vídeo, vou continuar. Enquanto eu trabalhava na loja da TIM, eu estava naquela fase em que eu parava, voltava. E depois, quando eu pude estudar a questão dos defeitos de caráter e como isso anda junto com o uso de droga, como isso acaba mexendo com a nossa cabeça, porque quando você usa droga você precisa mentir, não dá para falar abertamente para todo mundo, eu uso droga, eu fumo maconha. Então, e o meu trabalho me indiretamente me estimulava a mentir também, porque para fazer as vendas, para atender ao que a empresa pedia, né, precisa vender plano pós-pago, o aparelho X, o iPhone só pode ser vendido junto com uma linha. Então, é uma venda casada, né? Essa e outros tipos de história que a gente até hoje costuma falar para os clientes, engana os clientes para poder bater as metas, né? Eu tinha um certo conflito com isso, mas eu estava numa fase em que eu queria, eu acho que satisfazer uma vaidade ou ego e uma autoafirmação, né, de saber que eu era competente, que eu era capaz. Então, eu não aceitava não bater as metas. Eu era dia 20, eu já estava com as metas batidas e com o tempo eu acabei aprendendo maneiras de burlar o sistema da empresa de maneira que eu conseguisse vender o plano mesmo para quem tinha restrição no CPF, né? Eu não gostava muito de fazer a venda casada, falar para o cliente, olha, você tem que levar uma linha com esse aparelho. Mas às vezes eu fazia também. Depois ajudava o cliente a cancelar essa nova linha, porque a pessoa não quer mudar de número, né? Bom, quem já foi em loja de operadora sabe do que eu estou falando. E só que muita gente que quer ter uma linha pós-paga e tem a restrição no CPF não pode, né? Em outras operadoras eu já vi exceções de crédito, mas na TIM não tinha. Só que eu aprendi a mexer nesse outro sistema que não era permitido mexer, mas a minha gerente, quando precisava, mexia e eu tinha já visto a senha, acabava usando senha de outras pessoas que tinham acesso a esse sistema, que ele não era permitido a nós vendedores, era utilizado por outros setores da empresa. Mas o acesso, você perguntava para um e para outro, acabava conseguindo. E é errado, né? Compartilhamento de login é justa causa. E eu usava disso para vender. As pessoas iam com o nome restrito e eu vendia. Era a maneira que eu tinha de bater sempre as metas. Depois que eu batia a meta, eu parava de trabalhar até o outro mês. Ia tomar café, enfim. E eu tava num namoro que já não tava indo muito bem, já eram 7 anos de namoro e ficava naquele vem e vai, terminava, voltava e eu acabei
terminando esse namoro, conhecendo uma outra moça e que logo de cara me falou que também gostava de fumar maconha e ela fumava cigarro, não gostava muito de beber. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu acabei sendo promovido na TIM. Tentei várias vezes passar no processo seletivo e acho que na terceira vez que eu tentei, eu passei, fiquei como subgerente da loja e cometi a besteira de... Porque quando eu era vendedor eu fazia as coisas erradas, mas na medida do possível as pessoas, os gerentes faziam vista grossa e ficava tudo meio em off, porque as pessoas sabiam, todo mundo sabia. Mas quando eu fiquei como subgerente, eu comecei a passar a tática para um e para outro. E eu estava trabalhando numa loja muito grande. E em pouco tempo todo mundo ficou sabendo também. E aí uma moça passou a informação para os superiores, né, de que isso estava acontecendo na loja. E, e muita gente foi demitida. E eu também, né? Então foi, nossa, foi uma situação. Mas todos os que faziam isso sabiam o que estavam fazendo, sabiam que era errado e que corriam o risco de ser demitidos. E foi o que acabou acontecendo. E pouco tempo depois, essa moça que eu estava namorando, ela ainda ficou um tempo trabalhando, depois saiu também e nós fomos morar juntos. Nós fomos morar juntos aqui na periferia da Zona Leste, próximo de Goianazes. E nossa, a gente estava numa fase muito doida de uso, né? Era maconha, cocaína. E numa noite gastava um dinheirão e virava a noite usando. Só andava em quebrada, vixe, fazendo todo tipo de loucura, né? E como estávamos os dois procurando um novo trabalho, eu cheguei a entrar numa outra empresa, na Nextel, mas ela não tinha se estabilizado também em outro emprego. Ela falou: "Ah, eu queria voltar para a minha cidade, lá no Mato Grosso." E aí eu falei: "Vamos embora, vou com você", né? Eu tava de um jeito totalmente impulsivo. Vinha uma coisa na cabeça e também influenciável, né? Muito fácil. Ia na onda e vambora, não pensava duas vezes. E minha família toda falando: "Guilherme, o que que você tá fazendo, né? Isso não vai dar certo." Enfim, fui contra a vontade deles. Morei 11 meses lá no Mato Grosso. No início eu falei: "Não, eu não vou beber, não vou fumar." Fiquei, sei lá, uns 2 ou 3 meses sem beber lá e sem fumar. Mas o estresse foi aumentando, aumentando. Nossa, eu tava pra surtar. E aí um dia eu falei: vou beber uma cerveja, né? E aí a moça que era minha companheira na época falou: "Ah, eu quero fumar", porque ela não gostava muito de beber. E aí, pronto, né? E aí a rotina lá era trabalhar, saía do trabalho todo dia, fumava, né? Fumava maconha. E lá não era difícil achar cocaína, então
Era mais a maconha mesmo e a bebida, diariamente. E aí, depois desses 11 meses que nós estávamos lá, montamos casa, compramos moto com a ajuda da minha mãe. E eu acabei recebendo um dinheiro de um consórcio que eu pagava, em torno de 11 mil, mais ou menos. E aí, da mesma maneira que ela quis ir para Mato Grosso, ela também enjoou de lá. Eu também enjoei de lá. Estava acostumado com cidade grande e é muito diferente. O interior do Mato Grosso, né? Putz, para quem está acostumado com cidade grande, cidade pequena é um choque, né? E aí voltamos para São Paulo. Vendemos tudo, preço de banana lá e algumas coisas ficaram com a mãe dela. E aí quando voltamos aqui para São Paulo, eu fui trabalhar na área de marketing da FMU. Acho que eu trabalhei 2 meses lá. Ela foi trabalhar na Nextel e conhecemos um casal que gostava de usar LSD. Foi aí que culminou na minha internação. Eu nunca tinha usado LSD. Não queria a princípio, eu falei, não. Eu sabia que era um alucinógeno bem pesado e eu já tinha usado a cola, sabia como era. Fiquei meio receoso no começo. Mas teve um dia que ela veio, um papelzinho, né, que você coloca embaixo da língua, ela cortou em quatro, um papelzinho pequeno, ela cortou em quatro, ficou minúsculo, né? Deu um quarto, né, para mim, ou outro quarto para minha companheira. E foi legal, não senti muita coisa, senti assim, parece que mexeu com a autoestima, meio que eu me sentia, não sei se mais inteligente, sentia o corpo mais leve. E toda vez que eu fumava maconha, o efeito do LSD voltava, né? Na primeira vez não foi nada demais. Aí, como eu achei legal, nós achamos legal, quando ele conversei, o rapaz, né, e a moça, quando eles compraram de novo, nós até ajudamos eles numa mudança e tal. E aí ele falou, olha, eu tenho outro aqui, só que esse aqui é pesado, hein? Esse é mais forte. Eu não entendia nada também, até hoje não sei muito bem. Sei que é uma química que, nossa senhora, mexe demais com o cérebro e fica no organismo meses. E tem gente que não volta depois ao normal, né? Fica alucinado. E aí dessa vez, ao invés de um quarto, cada um tomou metade. Eu devo ter uma sensibilidade enorme ao negócio, porque tem gente que toma e fica louco, mas depois volta ao normal. Eu não. E dessa vez ela também, nossa, a gente no dia mesmo, depois a gente foi fumar, nossa, perdemos completamente a noção da realidade, né? E aí vinham os rebotes toda vez que eu fumava. E aí eu comecei a falar uns absurdos assim, né? Eu achava que eu era o super-homem, eu achava que eu era o Goku, eu achava que eu era Deus, eu achava que eu era Jesus Cristo, eu achava que eu era um ser, sei lá, cara, não dá pra explicar. E eu perdi totalmente a noção de que eu estava sob o efeito de alguma coisa. Eu via tudo aquilo como se fosse verdade. E falava bobagem, falava que eu podia me teletransportar. Cara, eu pirei, né? E até que um dia nossa, eu tava dormindo num hotel com essa moça, saí de madrugada, fazendo parkour, pulei em cima de caminhão, nossa, fiz uma loucura, loucura. Machuquei o nariz. Aí foi quando eu cheguei em casa e a minha mãe falou:
A moça que eu tava também falou, meu, o Guilherme ficou maluco, porque todo dia dava um rebote e nossa, eu tava completamente fora de si, fora de mim. E aí que a minha mãe resolveu me internar, né? E primeiro me levava nos hospitais para ver e tal, mas eu ia nos hospitais, eu falava um monte de loucura. O pronto-socorro não sabe muito o que fazer. E eu tinha convênio que era dessa moça, que eu tava junto, nós chegamos a fazer união estável. Até que um dia, depois de alguns hospitais, fomos a um hospital psiquiátrico e inicialmente falaram que não tinha vaga. E aí quando minha mãe, nós voltamos pro carro e me falaram que iam continuar procurando hospitais, eu dei um surto no carro. Falei, eu não tô doente, não sei o quê. Pá, bati assim onde apoia a mão na porta do carro ali, quebrei o negócio. A gente fica sem noção, né, da própria força e, cara, eu tava doidaço. E aí a vaga no hospital de repente apareceu, né? Acho que a médica logo viu que era efeito de droga. Minha mãe, ela não tinha tanta certeza, ela imaginava, mas é difícil, né? Minha mãe não tinha informação, ela sabia que eu bebia, que eu fumava às vezes, mas eu não deixava aparecer muito, né? Mas ela desconfiava, sabia mais ou menos, mas não tinha certeza, né? Eu procurava esconder. E aí eu acabei sendo internado, fiquei 21 dias nessa clínica psiquiátrica. Tanta coisa aconteceu lá mas acho que não vem ao caso. A questão é que eu apenas me desintoxiquei lá, tomei os remédios e logo viram que eu fui internado como esquizofrenia. Mas logo viram que era a droga que eu tinha tomado, eu acabava falando, porque eu não tinha problema em falar, mas às vezes eu nem pensava nisso, né? Mas conforme ia conversando, fui falando. E lá dentro tinham vários também que eram usuários de droga. Estavam lá para desintoxicar. Acontece que no hospital não tinha uma terapia eficiente. Tinha uma religiosidade, mas não se falava sobre como agir depois que o pessoal saísse ali da internação. E o que aconteceu foi que 21 dias depois eu saí, fiquei uma semana meio de boa e depois fui nos lugares onde eu ia e usei de novo, né? Junto com os remédios que eu estava tomando, puf, deu uma explosão na minha cabeça, né? Voltei para casa super maluco, falando um monte de coisa doida e agressivo. Não cheguei a bater, né? Mas gritava, falava alto com a minha mãe e com meu irmão. Meu irmão, eu falei para ele, falei, nem chega perto porque eu não sei do que eu sou capaz. A única coisa que eu fiz foi uma hora eu peguei a mão da minha mãe como se fosse cumprimentá-la, né? E virei assim, não cheguei a torcer, machucar, mas assim, eu tava sem controle. E eu fazia coisas assim, sem pensar, totalmente no impulso. E foi aí que, com a ajuda de uma psicóloga que é próxima da família, a Viviane, que nos indicou a clínica. Que aí sim eu fui ter uma internação, uma desintoxicação e um tratamento, uma terapia, um acompanhamento de verdade. Que eu acho que a comunidade terapêutica, né? Lá se chama Liberty, fica em Pinhalzinho, o dono é o Reginaldo Freitas. E aí sim, ali eles dispõem, na minha opinião, da maior quantidade de ferramentas para ajudar o dependente químico. Aí sim o dependente químico vai ter uma chance maior de conseguir se recuperar, se ele quiser, né? Mesmo assim, passando por toda essa internação, a maioria acaba voltando ao uso.
mas onde tem a maior quantidade de ferramentas que podem ajudar, porque os hospitais não têm estrutura, não sabem o tratamento, a família não sabe, a família precisa passar também por um tratamento, porque a família não sabe agir, né? Muitas vezes o cara sai da internação e a família faz um churrasco com cerveja, né, para receber o cara. Ou senão o cara sai da internação, a primeira coisa vai trabalhar. O cara tá sem ver rua, sem ver dinheiro, pega dinheiro na mão, pronto, volta ao uso, porque não tá com o psicológico preparado. Então a família também precisa passar por um tratamento. E lá eles recomendam o Amor Exigente, o Naranon, que são grupos de apoio à família do dependente químico. Então é fundamental, porque a falta de informação sobre esse tema é enorme. Ninguém sabe como agir quando tem um dependente químico na família ou alcoólatra. Normalmente deixam para internar o alcoólatra depois de que o cara já é 30 anos alcoólatra, não sobra mais nada, né? Senão, enquanto o cara tá capengando, tá vivendo, não tá, sei lá, quase morto, não fazem nada, a família não faz nada. Afinal, a bebida é legal, né? É legal em termos de lei. E é muito difícil a família que toma uma atitude, porque pro cara querer, alguns às vezes reconhecem e pedem a internação, mas a maioria não. Enfim, aí eles vieram aqui em casa me buscar, 3 armários, né? O Reginaldo é fortão, luta Muay Thai, né? Os ajudantes que vieram também, porque muitas vezes a pessoa resiste à internação, briga, né? Eu tava tão loucão, né? Mas eu não sei se eu acho que eu tive a noção de falar, meu, né? Mas eu acredito que eu não tive a noção de nada, porque minha família também morreu de medo de eu resistir. Mas quando eles vieram, falaram: olha, a gente vai para uma chácara, vamos treinar, vamos lutar, lá tem piscina, cara, vai ser da hora. Eu falei: ah, vamos embora. Minha mala já estava pronta, já tinham feito tudo, e eu não tinha nem noção para onde que eu estava indo. Nada. Tava loucão, loucão. Quando chegou lá e o pessoal começou a falar, olha, são 6 meses de internação. Aí que eu falei, meu Deus, como assim 6 meses eu vou ficar aqui? Aí eu comecei a surtar, né? Aí eu comecei a surtar e comecei a dar um puta de um trabalho lá. E aí eu vou começar o próximo vídeo já falando lá o período da internação. Obrigado por assistir.